boa noite, 18 horas, dia 29 de janeiro, sextou, coisa boa, sexta-feira, dia de ficarmos mais próximos de nossas famílias, aqueles que podem, evidente, graças a Deus nós temos muitos heróis, muitos trabalhadores que trabalham muitas vezes às madrugadas, às noites, enfim, nesse nosso país, nesse nosso planeta. Tem muita gente que não para, mas uma parte considerável da sociedade, quando chega sexta-feira à noite, fica um pouquinho mais tranquilo. E se você, meu irmão, minha irmã, está nessa condição, não se esqueça, final de semana, fique em casa, né? Aqueles que, porventura, tiverem que cumprir seus plantões, seus trabalhos, né? Esses, então, que vão à labuta, e nós que podemos ficamos em casa cuidando da nossa saúde e dos nossos familiares. E o Plantão do Evangelho vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos aí esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo a ótica dos espíritos superiores, nossos irmãos queridos que vieram desvendar, vieram tirar o véu, né? Para que nós tivéssemos condições de compreender cada vez mais e melhor nosso Pai, nosso irmão e a justiça divina. E na noite de hoje, quem nós temos junto conosco é a nossa querida amiga e irmã Raquel Bachega. Boa noite, Raquel. Boa noite, André. Boa noite a todos da equipe, da RBN, da TV Mundo Maior. Especialmente você que essa tarde, indo para a noite, nos dá o prazer da sua doce companhia. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, André, a toda a equipe. Eu vou falar assim para a Raquel, obrigado nada. Para com esse negócio de obrigado, vamos trabalhar e, por favor, nos auxilie para que possamos fazer uma prece bem gostosa e entrar naquela energia de amor e de paz. Vamos lá, Raquel? Bora lá, com todo o prazer. A negação das mangas, então, da nossa prece gostosa, unindo o nosso coração ao coração do Criador. Esse é um momento muito especial, né? Então nós vamos convidando cada um de vocês, nossos irmãos, nosso querido amigo André, que já nos colocou para trabalhar aqui com todo carinho. Nós vamos ao encontro desse sol maior, desse Criador que olha e zela pela criação como um todo. Não há espaço que não seja utilizado no universo, não há criação sem objetivo, sem destino. Somos espíritos em evolução, a caminho da perfeição. E ainda que sejamos imperfeitos, quanta beleza já há em nós. A beleza de podermos agora nos unir em uma corrente muito gostosa de prece, de oração, iluminando o nosso ambiente, buscando elevar o nosso padrão vibratório, indo ao encontro deste Deus, que é todo amor, que é todo paz, é todo bondade. É nele que nós nos identificamos, nos tornamos um só perante ele. Então, onde houver um coração agora antenado à TV Mundo Maior, à Rádio Boa Nova, nós vamos pedindo permissão a nosso Criador, ao Mestre também, Jesus, Príncipe da Paz, a toda a espiritualidade maior que zela por cada um de nós e por todos nós. Que possamos neste momento ser pontos de luz na terra, que os lares sejam templos e nos nossos templos nós consigamos sentir a presença doce, viva e mansa do nosso Senhor Jesus Cristo e também dessa egrégora gostosa que por amor, por amizade e irmandade, todos agora em um só pensamento e coração, decidem abrir os seus corações para receber a semente do Evangelho. Que sejamos sábios nas nossas reflexões, pedimos permissão e sabedoria para desenvolver os assuntos de hoje, e naquilo que fomos falhos, que possamos contar com a doce presença de Jesus nos encaminhando os nossos passos para o melhor entendimento das palavras que serão ditas e estudadas nesta noite. Em nome do nosso Deus, em nome do Criador maior, nós abrimos o Evangelho desta noite com muita alegria no coração. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início ao nosso programa de hoje, capítulo 10. Hoje a gente começa o capítulo 10. Bem-aventurados os
misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10. Então, Evangelho na mão, não tem aquilo que a gente sempre fala, é uma obra de domínio público, pode entrar no Google, baixa, para você poder acompanhar com a gente assim, porque assim todos nós aprendemos mais e melhor. E vamos fazendo aquele convite para que você possa participar desse nosso programa, mande sua mensagem, seja através do WhatsApp, seja através do telefone, seja através do Facebook. Quer ligar através do telefone 0800 979 5011, 0800 979 5011, é o telefone que a nossa querida Margarete está lá, ávida para ouvir o barulho do toque. Vamos lá, 0800 979 5011 ou 11 2457 5011, 11 2457 5011. Você passa aqui sua dúvida, sua crítica, seu elogio, sua sugestão, para que a gente possa trabalhar aqui nessa noite gostosa de sexta-feira, dia 29 de janeiro, agora 18 horas e 6 minutos. Agora, quer entrar em contato com a gente através do WhatsApp? É o 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto. O que a gente quer é que a mensagem chegue. 11 99643 3827. Ou você pode fazer, como já fizeram, vamos ver quem já fez. A Graziela Alves, ela que é de Belo Horizonte, ela manda o seu boa noite, paz e luz a todos. Nosso querido Newton Taveira deixa boa tarde, boa noite a todos, desejando uma maravilhosa noite a todos, lá de Cachoeira da Prata. Você sabe onde é Cachoeira da Prata, Raquel? Não tenho ideia. Uai, Cachoeira da... Uai, só, onde é que você acha que é Cachoeira da Prata? Uai, captei vossa mensagem, Magnânimo. É de Minas Gerais. É da terra do pão de queijo com doce de leite. Ei, trem bom. É de Minas Gerais, nosso querido Vitor Pires. Manda abraços virtuais a todos. Maria Esther, nossa querida irmã, sempre presente, também está lá no facebook.com/TV Mundo Maior, assim como Frederico Carnevale de Miranda. Boa noite aos queridos irmãos aqui de Berlândia. Você sabe onde é que fica Berlândia, né, Raquel? Berlândia, que saudade de Berlândia. Eita, povo bom, que saudade. Espero poder, é um dos roteiros que eu preciso voltar a fazer. Tem muitos passeios espíritas por ali, não tem não? Você já deve ter ido em vários, né, André? Já fui muitas vezes para Berlândia, que fica mais ou menos uns 100 quilômetros depois de Beraba. Para quem vem de São Paulo, passa por Beraba, depois chega em Berlândia. Né? Tudo beiradinha. Chega lá, facinho. Só gente boa ligada aqui na programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Mário Brits Mendieta, Juliana JB e mais um monte de gente presente aqui no facebook.com/TV Mundo Maior. Por favor, acesse, curta, comente e compartilhe. Você não imagina o bem que você faz quando você faz isso. Curtir, comentar e compartilhar. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dando início aos trabalhos de hoje, abrindo o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O que a gente vai estudar nesse capítulo? Perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Esse é um outro trecho que nós vamos estudar, uma outra história que nós vamos estudar nesse capítulo. Não julgueis para não ser julgado. Eu não sei porque que tem esses capítulos todos. A gente não faz isso, Raquel. Né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente não faz nada disso. Por que será, hein? Você sempre começa com aquelas perguntas difíceis. Hoje eu vim preparada, mas hoje você está até com carinha de sexta-feira, André. Sou eu que vou jogar a pergunta para você hoje. Você é misericordioso, André? Claro que não. Estou a caminho de, né? Todos nós estamos a caminho de, em provas e expiações, ser verdadeiramente misericordioso. Ainda está um pouquinho distante. Entretanto, estamos muito mais próximos, isso que é mais importante, né, Raquel? Do que estávamos no passado. Estamos a caminho de sermos misericordiosos. Só isso já é uma bênção enorme, né? Cada passo, né, a gente vai se aproximando desse aprendizado, seja pela dor ou pelo amor, como todo mundo diz, né? Não, o aprendizado, nem que seja por osmose, ele acontece. Não acontece não, Raquel, acontece.
De um jeito ou de outro, o nosso cérebro precisa dessa repetição, né? E na repetição, por eventos bons ou ruins, ele acaba aprendendo bastante coisa, não é, André? Não tem jeito, né? Jesus, quando ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele não está perguntando, né? Ele não está perguntando, olha, eu acho que eu vim porque eu tenho vida para que vocês tenham abundância, né? É uma afirmação. Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância, né? Abundância do quê? Abundância de amor, abundância de paz, abundância de luz. É isso que o Cristo vem nos trazer, né? É isso, é o grande presente que Jesus nos traz, então não dá para ter nenhuma dúvida em relação a isso. Já instruções dos Espíritos, né? A gente sabe sempre, fala isso aqui, né? Os nossos irmãos espíritos superiores, quando nos trouxeram essa obra, eles nos trazem sempre após uma série de estudos acerca dos grandes trechos extraídos dos evangelhos canônicos, eles nos trazem as instruções que tão bem nos fazem, que nos são tão necessárias. Instruções dos Espíritos, agora no capítulo 10 nós vamos estudar perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros e notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio, né? Isso é o que nós vamos estudar e hoje nós começamos perdoai para que Deus vos perdoe. É interessante, né, Raquel? Se a gente parar para pensar, perdoai para que Deus vos perdoe, não precisa de mais nada. Tudo que a gente vai ver no capítulo de hoje está sintetizado nessa simples frase. Evidente que Deus, compreendendo a nossa ignorância, vem e começa a esmiuçar as coisas para que a gente possa compreender a importância do perdão. O que é um perdão? Que nós sabemos, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, que muito antes de ser um ato de religião, né, um ato filosófico, um ato de reforma moral, é um ato de inteligência, né? Porque quando nós não perdemos tempo guardando coisas ruins em nosso coração e na nossa mente, é sinal que o nosso coração e a nossa mente está mais próximo de receber coisas boas, né? E aí a gente vai até ao encontro de uma lei da física, né, Raquel? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Assim como o corpo do bem e do mal não pode ocupar o mesmo espaço. É preciso ocupar com o bem para que não haja o mal, né? Verdade, muita coisa boa veio desse teu pensamento, né? Cumprimento da lei, da evolução. Os grandes humanistas, eles amavam incondicionalmente, amavam porque é bom amar, eles se harmonizavam com o natural das coisas, né? E acredito que, pelo menos nessa vida, né, André, a gente está, como você disse, tentando chegar mais perto, deixando mais longe quem nós éramos caminhando para a perfectibilidade, por assim dizer, ainda que seja uma ideia. A gente não tem ideia do que seja ser perspectível, mas a gente tem ideia de noção de certo e errado e dá para, tendo nessa noção, magoar menos, ofender menos, ser menos agressivo com as pessoas, né? Ainda que a gente não queira ter aquele grau de amizade em termos de afinidade absoluta com aquela pessoa, Kardec tem uma frase que eu acho linda. No próprio Evangelho que a gente estuda, ele diz: a gente não dá fisicamente, é impossível você exigir que o coração bata da mesma forma para um amigo, né? Como para o inimigo, como vai bater para um amigo? É fisiológico, o ritmo é diferente. Então, esse perdão, há muitas formas de você perdoar e não significa necessariamente que de uma hora para outra a gente se torne esses humanistas. Eu amo a humanidade, eu amo sem condições. Não, tem gente que não tem condição para isso. Hoje eu não tenho essa condição, essa evolução. Nós estamos a caminho. Mas eu acho incrível quando a gente faz o treino para pelo menos transformar aquilo que está sob nosso controle. Como eu disse, de repente, se eu tenho muito ódio, menos ódio a cada dia, menos raiva, menos tensão, para que seja possível, ou factível pelo menos, o que você propôs. Sentir alguma paz dentro da gente, para ter essa vida em abundância que o Cristo trouxe. Epiteto diz, que eu adoro uma frase dele, que a felicidade é se harmonizar com o natural. Filosofia que para o Espiritismo cairia muito bem. A felicidade é quando você se harmoniza com o natural, quando o seu corpo e tua mente não está sob pressão.
aquela ansiedade, aquela angústia, aquela tristeza, aquele nervosismo, por estar guardando raiva de alguém. Como você falou, com isso eu deixo de ter tempo de galgar outros degraus, cuidar de mim, evoluir, né? Perdendo tempo com a raiva, eu me destruo a ponto de não cuidar de mim, por exemplo. Há vários benefícios em perdoar. O primeiro é avançar na nossa vida, né? Isso é interessante. E é exatamente isso, é avançar na nossa vida, né? Quantas criaturas não se dão conta de que estão presos em acontecimentos que se deram há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos? Isso sim, nós estamos chutando baixo, né? Porque tem gente que está preso em acontecimentos muito mais anteriores, né? E infelizmente, na verdade, eu vou dizer, felizmente hoje a ciência já vem nos dizer que quando nós revivemos estes acontecimentos que se deram e que nós entendemos como acontecimentos em que fomos traídos, em que fomos enganados, em que fomos vilipendiados, não importa, né? Em que fomos injustiçados, né? Uma grande bobagem, mas enfim, em que fomos injustiçados, quando nós revivemos estes acontecimentos aqui, né, Raquel, nós não nos damos conta que um verdadeiro processo neuroquímico passa a se dar, né? Aquilo que a gente sente. O que acontece quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, né? Um bolo na garganta, palpitação e muitas vezes aquele sentimento estranho naquilo que se chama, nem sei se existe, boca do estômago, não, mas se fala, né? A gente fica imaginando onde é que fica a boca do estômago, mas se fala. A gente sente aquilo por quê? Porque há um processo neuroquímico que nos diz perigo, cuidado, atenção. Então, o corpo revive isso, né? Todas as vezes que nós nos lembramos de acontecimentos lá no passado. Então, nós estamos nos intoxicando, é um paradoxo, né? Nós estamos nos intoxicando homeopaticamente. Olha que interessante, né? Todas as vezes que nós trazemos esta bagagem de dor e de sofrimento de outrora, sem nos darmos conta que dor e sofrimento só traz um caminho, que é de evolução, né? Só que você pode enxergar a dor e sofrimento como evolução, como você pode enxergar a dor e sofrimento como coitadinho de mim. É uma questão de opção, né, Raquel? Sempre de perspectiva, né? Como a gente vê as coisas. E essa parte da química neurológica é fascinante. Sou uma eterna apaixonada por estudar isso. Tanto na área de psicanálise, na área de neurociência, sou apaixonada. E uma das coisas que eu venho estudando, tem até um documentário muito interessante do cientista Eric Kandel, ele explica muito essa questão das células nervosas, que antigamente a gente acreditava que as células do nosso sistema nervoso, que se irritam, que movimentam, que agitam o nosso ser, a gente imaginava que elas são imutáveis, ou seja, se eu fosse traumatizada por alguma coisa, eu morreria daquele jeito. Síndrome de Gabriela, né? Agora nasci assim, vou morrer assim porque eu sou assim. Só que a ciência já comprovou, já de algum tempo, que as células do nosso sistema nervoso, elas são modulares, elas são moldáveis. Então, pela plasticidade cerebral, André Luiz fala disso, né? É interessante, ele fala disso nas obras. Muitas vezes ele explica isso para a gente, cientificamente, inclusive, que a depender do que a gente decide, o nosso cérebro vai reaprendendo a andar. Ele vai reaprendendo a se comunicar com a gente, com os outros, com o mundo. Então, vale a pena o treino do bem-estar, do ver as coisas de uma outra perspectiva, como o André trouxe aqui para a gente não ficar como que você disse, desculpa, em doses homeopáticas, né? Ficar se intoxicando. Isso, tomando doses diárias de veneno todos os dias, né? Então, como é que eu faço isso? Poxa, o evangelho já tira a gente daquela agonia, né? O que a gente está fazendo aqui agora, te tira do teu estado, tempo e espaço, em que você poderia estar pensando besteira, você está renovando aqui dentro. E fazer isso mais vezes e mais vezes e mais vezes convence o nosso cérebro, né, de que vale a pena sentir essa paz. Tudo quimicamente, neurologicamente explicado. É fantástico, André. É legal você ter trazido isso, porque o Espiritismo tem uma parte muito importante em explicar isso no viés científico, né? A gente esquece de atrelar o Evangelho de Jesus
Que bem-estar eu vou ter em sentir paz, por exemplo, que Jesus promove? O bem-estar de ter saúde dentro de mim, quimicamente comprovado, neurologicamente comprovado. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. É o que muitos de nós que estudamos a doutrina dos Espíritos já percebemos como de mistéria importância para o nosso avanço. Que nós tenhamos condições de entender Jesus não como um religioso, porque Jesus não é religioso. Nós somos. Porque se a gente for atrás do significado da palavra religião, ela vem de religar, que significa religação. Religação com quem? Com o Pai, com amor, com paz, com luz, com tranquilidade. Com Jesus, só se religa quem se desliga. Jesus vem e diz assim: eu e o Pai somos um. Então ele não se desliga. Quem é que se desliga? Nós, né? Todas as vezes que nos desarmonizamos por qualquer motivo que seja, nós nos desligamos. Aí vem uma proposta filosófica, né? Religiosa, e nos lembra que nós precisamos nos religar. Então, quando nós tivermos condições de mostrar Jesus como um cientista por excelência, quando ele está falando de perdão, ele não está falando de moral. Claro, está falando de moral. Mas antes de falar de moral, ele está falando de ciência. Antes disso, Jesus está antecipando aquilo que a neurologia nos traria 20 séculos depois, né? Quando nós estudamos boa parte do Pentateuco kardeciano, nós estamos vendo ciência pura que vem nos adiantar aquilo que a nossa ciência começa a nos trazer agora, né? A gente sabia. Por que a gente tem que perdoar? Porque tem que perdoar, porque Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Tudo bem, era isso que a gente sabia, né? Aí, quando vem a doutrina espírita, quando vem a ciência espírita, nós passamos a entender a importância do perdão, o perdão não é importante para Jesus, perdão não é importante para Deus, porque eles já têm isso. Ou melhor, eles já suplantaram isso, porque só perdoa quem se sente magoado. Jesus e Deus não se sentem magoados, né? Então, esse é um convite para nós. É um convite para nós o quê? Para que nós tenhamos saúde, alegria, felicidade, para que a gente não fique, né, Raquel, carregando aquele peso de 20, 30, 40, 50 anos. E, infelizmente, né, Raquel, a doutrina dos espíritos e as obras espíritas vêm nos dizer de pessoas, de espíritos que estão presos em passados de milhares de anos, revivendo acontecimentos que se deram em milhares de anos, né? E quando a gente não larga o velho, a gente não chega no novo. É simples assim, né? Exatamente isso, André. Você falou tudo e muito bem, né? Quando a gente carrega essas valências emocionais que elas empacam, fazem a gente se sentir... A sensação que eu tenho, André, você, todos nós passamos por isso, né? De nos sentirmos ofendidos com alguém, magoados em alguma situação e tal. Mas quando a gente vai vendo que é muito mais prático se liberar disso para a gente andar, a gente parece que quando a gente é colocado de novo naquela situação, dessa valência emocional pesada demais, que parece que puxa a gente, né? Com 1000 pessoas segurando cada perna nossa, a gente fala, não, eu já sei o sabor, eu já conheço o sabor disso aqui. E não é gostoso, e não é legal. E aí algo nos avisa, a experiência, né, nos avisa de que é mais inteligente, você falou aqui também em outras palavras de inteligência, é mais inteligente nós irmos por outro caminho do que perpetuar esse ciclo que tão mais mal faz. Então não é para ser bonzinho, né, que Jesus quer que nós perdoemos pela questão moral, como o André falou, lindamente ele falou, inclusive. É pela questão científica de poder viver bem. Quantos hoje sofrem aos milhares, que os espíritos, né, superiores, eles usam muito essa expressão, há milhares de criaturas que rastejam sobre a Terra. E quando eles falam isso, me arrepia, sabe, André? Porque eu quero ser tudo menos um ser que rasteja nessa Terra.
Imagina, rastejar é carregar um fardo. Imagina você agora podendo andar, não, no solo, se rastejando pelas dores do mundo. Você deixou se devorar por tudo isso. Não, Deus nos fez para estarmos eretos, em pé, olhando para frente e para o alto, né? Para onde nós vamos um dia crescendo, né? Expandindo a nossa consciência. Nós temos que lembrar que nós somos luz no mundo. Nós temos capacidade de tirar todos esses pesos pelo poder da nossa decisão. Sempre. É escolha. Sentir paz é escolha. Liberar esses pesos é escolha. Né? E que bom, André, que você trouxe esses raciocínios, lembrando dessa parte realmente científica, para que a gente sinta isso no corpo, como ele funciona, que Jesus ele disse algo que funciona, é funcional, né? E que pode ser praticado hoje mesmo, né? A partir de hoje. O pessoal fala, na segunda eu começo. Não, a gente pode começar numa quinta, a gente pode começar numa sexta. Que bom se a gente puder fazer esse treino do bem viver hoje. Até porque, né, Raquel, será sempre, quer dizer, sempre não, mas durante um bom tempo será muito mais um recomeço do que um começo, né? Porque quando a gente fazer as coisas certas, me lembra um pouco o processo de aprender a andar, né? Quando a gente é bebezinho, você engatinha, aí de repente você vai lá, começa, aí você cai, aí você vai lá, começa a andar de novo, aí você cai, né? Nesse caminho é isso, né? Nós vamos até fazer de forma natural, né? E talvez o que eu tenho de lembrança e que me traz a melhor explicação sobre o que é fazer de coisa natural é o ato de dirigir. O que eu me lembro deve ter acontecido com você, Raquel, quando a gente começa a aprender a dirigir, né? Você olha para aquele troço e fala, não vai rolar. O volante, embreagem, freio, acelerador, câmbio, retrovisor, não dá para fazer isso tudo simultaneamente. E realmente no início é muito difícil. Depois de um tempo, e não é muito, você começa a fazer aquilo de forma absolutamente automática, né? Assim é com a transformação moral, né? Nós vamos aprendendo a importância do perdão, a importância da misericórdia. Umas tantas vezes nós vamos esquecer de perdoar, umas tantas vezes nós vamos esquecer de sermos misericordiosos, né? Mas vai ter um momento que a gente vai fazer isso de forma natural. Deve ser um momento bom, né, Raquel? Eu acho que deve ser um momento, comparando com uma das passagens de André Luiz, num dos livros maravilhosos dele, né, num dos 16, que ele foi em mais uma missão, né, de resgate, de trabalho, no que a gente, de modo convencional, costuma chamar de umbral. E ele teve um momento ali de empatia com um dos habitantes daquele lugar, em uma situação muito difícil, de muita dor, um desses seres que rastejavam naquele lugar pelo sofrimento, né? Que não se desprendeu. E, de repente, por tanta dor que ele sentiu, ele se solidarizou e dentro dele surgiu um amor muito grande. E a narrativa do livro mostra que, nesse momento, acendeu uma luz de dentro para fora, uma luz tão grande que é como se ele tivesse passado de estágio, tá? Isso na minha linguagem para a gente conseguir entender. E aí, o mentor daquele trabalho pediu ao André, agradeceu, deu parabéns para ele, né? Elogiou essa ascensão de consciência, mas pediu, olha, agora a gente vai baixar um pouco a nossa luz para que a gente não ofusque e não machuque os olhos desses irmãos que estão nessa situação em estado ainda de escuridão. Eu acho que essa misericórdia que você está dizendo, no natural das coisas, é quando a gente acende isso em nós também. Uma das chamas que eu acho que pode acender na gente, de modo a ampliar a nossa consciência e viver mais leve. Para uns vai demorar mais um pouquinho, outros menos, mas o importante é esse treino constante. A caminhada que se faz para conquistar esse tesouro, que é um tesouro espiritual, né? Quantas vezes nós precisamos de misericórdia? Quantas vezes nós rogamos por misericórdia? E na balança, quantas vezes nós fomos misericordiosos, né? Então, só querer sem dar, isso ainda mostra que, se for esse o nosso caso, nos mostra ainda uma relação de infância ainda de nossa parte, de maturidade. Aquele que só pede nada dá, não é justo com a vida, né? Que dá tanto e espera também que façamos a nossa parte.
É interessante esse raciocínio, não é, André? Ah, sem dúvida nenhuma. E lógico, né? Só se pode dar aquilo que se tem, e se você acumular, tem uma hora que não cabe. Então, por isso que você tem que, naturalmente, deixar por você, deixar passar por você e chegar aos teus irmãos, e assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, enrolamos demais, 30 minutos de papo, mais de um papo bom e gostoso, é isso que importa, e nós já estávamos dentro do tema. Então, vamos fazer a leitura. Você que chegou agora, capítulo 10, estamos iniciando hoje. Vamos lá em Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos começar com um trecho que Kardec extraiu de Mateus, versículo 7, quando ele nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas o que será que é misericórdia? Aí eu fui lá buscar para que a gente compreenda o que significa a palavra misericórdia. É derivado do latim de ou melhor, falei bobagem. É aqui, agora sim. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim. Miseratio, que é compaixão, e cordis, que é coração. Assim, nós podemos dizer literalmente que misericórdia seria coração compadecido, né? Ou seja, essa capacidade que nós temos de compadecer com a dor do outro, e mais do que isso, em ver de que forma que nós podemos auxiliar a dor do outro. É isso, Raquel? Achei muito legal essa definição e a origem da palavra. Eu gosto muito de buscar a origem das palavras, nela a gente aprende tanta coisa, né? E o coração compadecido, você disse bem, o que é ser misericordioso? O que é dar, oferecer misericórdia? É ter dó das pessoas? Eu acho que faz a gente pensar nisso, né? Ser misericordioso, me parece, esse coração compadecido, é o amor que se coloca na fragilidade que a gente sente no outro. É quando a gente consegue, de repente, se colocar na situação do outro, mas aí já é empatia, mas mesmo assim, sentindo a dor do outro, conseguir ajudar, estender a mão para levantar. E não subjugar no sistema de barganha, eu sou misericordioso porque eu quero um pedacinho do céu, né? Eu sou coitadinho dele, olha só, eu tenho misericórdia, eu sou uma pessoa misericordiosa. Isso é uma falsidade do coração que todo mundo já consegue ver, né? A gente não consegue esconder isso. As pessoas conseguem sentir isso, porque a misericórdia acaba sendo uma vibração também, uma doação de amor, né? Eu acho que é uma das roupas do amor, né? Que o amor pelo outro é capaz de produzir, sem cobrar, sendo sincero. Né? A misericórdia genuína, eu acho que beira isso, essa energia sutil, genuína, e que não espera nada em troca, faz o bem pelo bem. O que você acha, André? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Quando Kardec interroga os espíritos superiores acerca dos atributos da divindade, né? Soberanamente justo, soberanamente bom, misericordioso, né? Misericordioso no sentido mais amplo da palavra, né? Enfim, sejamos misericordiosos, ou pelo menos vamos treinando devagarzinho para a gente poder ter um coração um pouquinho mais doce, né? Ó, Carmen Lima dizendo assim: é Minas Gerais, é nós aqui, só bênção. Olha, Carmen Lima, eu vou dizer para você, eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo, mas metade desse coração, ou melhor, metade desse sangue aqui é um sangue de pão de queijo com doce de leite e mais um bando de trembão, que minha mãe era de Uberaba. E a Raquel está dizendo aqui assim, ó, eu também, ou seja, nós também somos mineiros, né, Raquel? É nóis, André. Manda um beijo para essa linda aí. Um beijo cheio de pão de queijo. Bom, vocês não precisam de pão de queijo, manda para cá pra gente, né? Que o pão de queijo daí é sensacional. Minha avó era de Guaranésia. Segundo ela fazia assim, já via a cidade inteira. Ô, povo bom, sou. Que saudade, adoro. É um povo bom demais. Olá, de Goiânia, o nosso querido Daniel Rosa, ele faz aqui uma pergunta. Boa noite, amigos. Pergunta: a indulgência, como uma caridade segundo Jesus, é uma misericórdia meritória, sendo severos para consigo, indulgentes para com a imperfeição do próximo, né? Para ver o que é severo para consigo, né, meu querido Daniel Rosa? Mas vamos ver o que a nossa querida Raquel pode nos dizer. Pois é. Eu acho que ele colocou a palavra severa aí para dar uma ênfase, porque severo é uma palavra bem
seca, né? É quando nós somos, nós nos punimos, nós somos cruéis conosco, né? Com a gente. Então, eu acho que dá para a gente pensar no seguinte: será que sendo indulgente com o outro e severos em relação a nós mesmos, nós cumprimos a lei de Jesus, que resumiu os 10 mandamentos? Porque a gente deve se lembrar que uma lei muito linda, né? 2 leis que resumiram os 10 mandamentos, aquela questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, como é que eu posso amar ao próximo me punindo, sendo ruim comigo? Jesus nunca pediu para que nós fôssemos em qualquer momento severos em relação a nós mesmos, né? Me parece, Daniel, que essa indulgência em relação ao outro é querer ser bonzinho demais perante Deus, e Deus não avalia, eu acho que o nosso coração por aí não. Acho que uma das primeiras coisas que me perguntaria Deus seria assim: "Ei, o que você fez com você?" "Ah, eu fui bom com todo mundo." Não, estou perguntando para você, o que você fez para você também, né? Nós, da mesma forma que o outro precisa do amor, nós precisamos, somos um só perante Deus, né? Na criação, eu sinto, e por isso eu sei, que Deus não criou ninguém para sofrer, não. Então, a autopunição é um flagelo que a gente comete se a gente quiser. Nossa sintonia tem que ser do amor, com o outro e conosco mesmo. Eu acho que pelo menos por aí, André. Sem dúvida. Olha, Vilma Camargo, hoje o pessoal está contribuindo bastante aqui. A Vilma Camargo diz assim: 70 vezes 7 até entendo, difícil de colocar em prática. Vilma, eu diria para você que sim, sem dúvida nenhuma. Tamanha a nossa pequenez evolutiva, ainda é difícil, né? Mas se nós conseguimos compreender o verdadeiro significado da palavra perdão, aí fica um pouquinho mais fácil, né? Porque quando a gente acha que perdão é algo que a gente faz para o outro, toma um tipo de significado. Só que quando a gente começa a compreender realmente que perdão é algo que a gente faz para a gente, aí fica completamente diferente, né? Você não está perdoando o outro porque você quer agradar o outro, porque você está fazendo média por Deus. Não, você está perdoando o outro porque você não quer perder tempo na sua vida com coisas que você acha que o outro fez contra você, né? Então, eu acho que fica um pouquinho mais fácil a gente colocar em prática quando a gente passa por esse tipo de raciocínio. Aí eu vou até aproveitar, Vilma, e vou ler aqui o item 2, né? Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Isso está em Mateus 6, versículos 14 a 15. Se a gente lê isso de forma rasa, né, Raquel? A gente fala assim: olha, se eu não perdoar, Deus vai apontar o dedo para mim e vai jogar na minha cara tudo que eu fiz, né? Só que o que a gente aprende? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mais do que isso, há uma centelha divina em cada um de nós. Então, Deus está em nós, né? Agora, você imagina o seguinte: você não perdoa, o que você faz? Você carrega o fardo. Então, não é que Deus vai trazer algo para você de ruim. Você já está carregando o fardo e Deus está com você, ali ajudando você a carregar esse fardo e te orientando a jogar esse fardo fora. Eu me lembro, Raquel, já contei isso algumas tantas vezes, né? Mas eu me lembro de uma amiga que eu não sei, agora faz muito mais tempo, mas quando eu comecei a contar essa história, fazia 15 anos que ela havia se separado, né? E ela reclamava: não, eu não sei o que acontece, não vem alguém interessante na minha vida, só vem gente que acaba não funcionando, enfim. Bom, aí, conversando com essa criatura, o que nós percebemos? Que fazia 15 anos que ela havia se separado e ela tinha uma missão no coração dela: acabar com o ex-marido, destruir o ex-marido de todas as formas que ela podia, né? Aí foi simples dizer para ela assim: olha, não vai chegar ninguém porque o teu coração está ocupado. Mais uma vez, a lei da física: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo lugar, ao mesmo tempo. Você está ocupada com um casamento de 15 anos atrás, né? Está ali desesperada para destruir a vida daquele homem. A hora que você desocupar esse espaço,
naturalmente vem alguém. É simples assim, não é um ato de religião, não é um ato extrafísico, não é um ato miraculoso. É pura e simplesmente desocupar a nossa mente com aquilo que nos faz mal. E ainda a gente fica esperando os tais milagres acontecerem, né? Os efeitos, os atos grandiosos para que as pessoas venha alguém e resolva a nossa vida, né? Quando na verdade é esse mesmo processo, é tirar, desocupar para abrir. Eu vejo isso como um processo de acumulação emocional, né, André? Imagina aqueles acumuladores dentro de casa. Entupeta a casa cheia, deixa cheio de móveis e não consegue conviver, não consegue receber visita e tal. Imagina tudo isso dentro da gente. É a mesma história. Como é que você vai receber alguém no seu coração justamente com essa acumulação toda? E me lembro bem, André, que esse item me faz também lembrar algo muito comum em nós, no nosso meio espírita, que é assim, André. Raquel, eu preciso fazer as pazes logo com essa pessoa da minha família, porque eu já sei. Eu venho de 10 reencarnações ali, ela no meu pé, eu no pé dela, aquela coisa a gente não resolve. Então, não quero mais. Para não repetir a roda da vida, para não ter um reencontro, a gente tem que se perdoar. Eu fico, me ensina a fórmula, porque se você aprendeu, eu também quero. É como se fosse possível forçar o esquema, né? E com Deus a gente não tem esquema, né? O perdão é algo natural. Todo mecanismo natural que é forçado, ele quebra. E por isso as pessoas vivem no nosso meio, André, eu ouço muito isso. Eu vou resgatar tudo que eu tenho para resgatar agora porque eu quero ser anja na próxima vida. Então, como se fosse possível tornar o perdão automatizado a esse ponto, forçado a esse ponto. Funciona, André? Não, não funciona. E também é muito importante, né, Raquel, a gente dizer aqui para os nossos irmãos, nossas irmãs, nós estamos aqui falando de perdão, de misericórdia, não significa que isso é algo que nós fazemos com muita tranquilidade. Não. Em provas e expiações, sempre é algo difícil. Todos nós temos dificuldade com isso. O que acontece é que quando você começa a pensar de forma egoísta, inteligente, como assim de egoísta inteligente? Egoísta inteligente é assim, eu não vou ficar guardando coisa ruim no meu coração que vai fazer mal para mim. Então isso é egoísta inteligente. Eu não quero que faça mal para mim, então eu vou fazer tudo o que eu posso para seguir adiante, para não ficar preso nisso. Olha aqui, a nossa querida irmã Santa Parolis, né? Esse é o nome dela aqui no Facebook, ela diz aqui, e quando a gente pede perdão e a outra pessoa não quer perdoar, o que fazer? Nada. Você já fez seu papel, né, Raquel? Oh, lindamente. O que o outro vai fazer com as escolhas dele é dar conta e responsabilidade de cada um. A lei do retorno vai recompensar para o bem ou para o mal as escolhas de cada um de nós. Nós não podemos continuar com essa ligação e fazer o trabalho por dois, não. Ou por todos, né? A gente precisa ter a consciência tranquila de fazer a nossa parte. Você disse bem, nada precisa ser feito. É como está no Evangelho, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, se a pessoa não percebe hoje que o seu pedido de perdão é uma realidade, né, é porque não foi revelado para ela ainda. Então, lá adiante vai ser revelado para ela. Mas é como a Raquel falou, não é mais da nossa conta. Nós já fizemos a nossa parte, né? Agora precisa vir do coração, a gente precisa se dar conta verdadeiramente do erro que cometemos, né? Aproveitar esse erro como uma parte do nosso aprendizado. Ok, errei nisso, vou tentar não errar mais nisso. Você vai lá, se expõe para outra pessoa com muita tranquilidade, com muita paz no seu coração. E se a pessoa te dá um tapa na cara ou bater a porta na sua cara, tá tudo certo, né? Se Jesus veio aqui, passou por tudo que passou, sem ter erro nenhum, uma porta na cara, uma palavra mal colocada não vai agredir a gente tanto. Dá para seguir adiante com isso, minha querida irmã Santa Parolis. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós já estamos falando demais hoje da conta. E já quase estouramos o nosso tempo. De qualquer forma, vamos agradecer aqui a Dalva de Urupês, de São Paulo. Gratidão a todos da Rádio Boa Nova. Por favor, gostaria de saber se é errado evitar pessoas que despertam o nosso lado sombra. Vamos falar rapidinho para a nossa querida como é que é o nome dela? Falei, já esqueci. Bom,
a Dalva de Urupê, São Paulo, Raquel. O que a gente pode fazer quando as pessoas nos mostram, despertam o nosso lado sombra? Olha, tanta coisa, mas eu vou tentar resumir bem, viu? Eu lembro muito de Paulo que fala, Paulo disse, né? Posso tudo, mas não é tudo que me convém. Começa por aí, né? Se esse lado das sombras me desperta algo ruim em mim, se essa pessoa traz algo que desperta algo ruim e eu vou cair em problemas, degradação moral, isso vai me trazer consequências mais graves, eu vou falar por mim. Eu procuro me afastar e de alguma forma resolver e sei que aquilo não é para mim. Não é todo lugar que é para gente, realmente não são todas as pessoas que nós temos afinidades saudáveis para estar junto. Só que eu adoro hoje, porque a gente vai conseguindo algum treino, e quando a gente tem algum treino e está bem, quando a gente é possível lidar com as sombras dos outros, por mais que os outros despertem alguma coisa, quando você atinge um certo equilíbrio, você fala, ok, deixa eu ver o que isso vai me despertar, até por uma questão de teste, de autoconhecimento e autocontrole. Eu adoro uma sombrinha de vez em quando, as minhas mesmas, tá? Nem precisa o outro vir me provocar, mas as minhas para saber até onde até que degrau eu já galguei. É isso. Mas tem muita coisa para falar sobre isso, eu só dei um rasante, viu, André? Mas que eu gosto desse aprendizado, ele é interessante. Tem um livro, se não me engano, não vou me lembrar, acho que é do Deepak Chopra, vou falar uma bobagem, Efeito Sombra, eu acho que é mais ou menos isso, se não for é mais ou menos por aí, semana que vem eu trago, é um livro muito interessante para a gente aprender o que é a sombra. A gratidão, nossa querida Dalva de Urupê, São Paulo, Marina do Nascimento de Uberaba, Minas Gerais, que Jesus, ela diz aqui, que Jesus abençoe a todos vocês por essas palavras abençoadas que chegam até nós, em nossas casas, através de seus ensinamentos. Só uma correçãozinha, Marina, os ensinamentos não são nossos, né? São os ensinamentos dos espíritos superiores. Eles é que estão nos ensinando aqui. Mas gratidão, minha irmã, gratidão, gratidão, gratidão. E um beijo no seu coração e a toda a gente boa de Uberaba, que fica mais ou menos 100 quilômetros antes de Berlândia. Helena Maria, assistindo aqui da cidade de Sabará, Minas Gerais, todos os dias. Eu acho que nós temos que mudar a sede da fundação lá para Minas Gerais, viu? Porque os mineiros estão sempre ligados na programação. Que coisa impressionante, né? Bom, enfim. Meus irmãos e minhas irmãs, já estouramos o nosso tempo. Raquel, você faz para a gente a vibração? E a prece final? Lá. Então vamos lá. Bora. Vamos lá, vamos aquietar nosso coração, depois de tanta coisa boa que a gente recebeu, agradecer ao nosso Criador pelo dom da nossa vida, pela nossa saúde, e agora dedicar um pouquinho, alguns instantes, à nossa vibração. As nossas vibrações de amor e de paz, de muita luz, de refazimento. As pessoas que hoje sofrem por alguma doença, estão lutando pela vida. Então, vamos dedicar aos hospitais, aos profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente de qualquer doença, especialmente da Covid, mas aqueles que lutam pela vida das pessoas, que sejam refeitos nas suas vibrações físicas, emocionais, mentais e espirituais, que tenham força para seguir com sua missão. Em cada leito de dor, que possa nosso Senhor, que é misericordioso e justo e bom o tempo todo, levar bálsamos de tranquilidade e paz. Que cada leito possa sentir agora o amparo da espiritualidade maior, assim como os nossos velhinhos, nossos queridos da terceira idade, que foram desamparados, mas recolhidos em casas de abrigo, crianças em orfanatos, a nossa juventude, muito amor, muita paz, clareza mental para olhar para o que importa, lucidez e direcionamento. A todos os lares do nosso planeta Terra e também especialmente aqui pelo nosso Brasil, onde quer que haja um momento de dor, um momento de discórdia ou desarmonia, que a força do nosso Criador chegue e resolva e transforme em amor, esperança e paz para todos nós brasileiros, para todos nós irmãos em humanidade, que nós possamos num só coração juntar agora tudo o que recebemos e dizer: obrigada, meu Deus, pelo dia, por essa oportunidade bendita, por nós termos aqui a oportunidade do Evangelho no Lar. Vamos destinando para terminar as nossas vibrações de amor e paz para toda a equipe da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, Casas André Luiz, para que essa instituição do bem e da paz possa continuar com seu trabalho por muito e muito tempo. Toda a equipe e família sejam abençoados e todos nós que possamos fechar o Evangelho na certeza que Jesus termina a noite conosco e assim permanecerá no nosso lar
nos livrando de todo mal. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Raquel, querida, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite, um bom final de semana para você, querida. Que gostoso estar aqui, viu, André? Muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Luz e paz. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado a todos os trabalhadores da Fundação Espírita André Luiz que permitem que nós possamos fazer esse trabalho. Um beijo no seu coração, que o seu final de semana seja supimpa, para lá de maravilhoso e fica em casa. Beijo! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.